E aí, rapaziada do Orla do Dragão, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live oficial do Quiosque, no seu dia certo, no momento correto, para a gente falar um pouquinho sobre RPG, falar um pouquinho sobre assuntos que nos inspiram as nossas mesas. A ideia é que a gente sempre vem aqui pautar assuntos voltados para RPG, então a gente não tá aqui a fim de ficar falando só de cultura pop, só de coisas assim do gênero. A ideia é que a gente possa falar de RPG em todos os níveis, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar agora, que não é a coisa mais importante de todas, temos aqui a participação dos nossos queridos amigos, a tríade de férias, porque todos nós estamos com aquela cara de férias contínuas, tá? Se vocês forem olhar pra nossa cara aqui, a gente tá com a cara de férias contínua, porque tá todo mundo com a barba mal feita, cabelo despenteado e todo estribunfado na cadeira. Apresentações, começando pro nosso querido amigo Igor Wendlin. Fala, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso quiosque, né? Aqui é um quiosquezinho que junta muita coisa que vai aquecer o coração de vocês, né? Envolvendo não só o RPG, como outras coisas que fizeram a gente, né, gostar de RPG e continuar jogando RPG. Meu nome é Igor, né? Como o Marcos falou, eu sou jogador do Orla do Dragão, jogo nas mesas desses dois mestres safados aí, né? Eu sou o paladino Dante da mesa Luminari, do Paulo, e o arcanista feiticeiro Sirius na mesa do Mundo Aleatório, que por sinal vamos estar online amanhã. E é isso, né? Hoje é um dia feliz, é um dia que não se cria ameaças, é um dia que é só calor no coração. Depende do que você falar aqui, amanhã é dia de mesa. Sem ameaças, tá? Porque você já está no negativo comigo, pelo Covil. Mas é isso, sejam muito bem-vindos e vamos lá. E agora, Paulo Weber. E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live. Hoje nós vamos falar assuntos diversos mesmo aqui, né? Tô um pouco apreensivo, eu tô tentando, eu ainda não revisei minha ficha, eu tenho que revisar isso hoje, não posso esquecer, porque senão amanhã a gente pode ter mais azar do que o normal. Mais o normal do que o azar. O padrão da mão podre já está aí. Foi um pacto que eu fiz com o Nimbi, entendeu? Eu vou ter muita sorte e crueldade como um narrador, mas todo azar do mundo como um jogador. É escolhas que a gente faz na vida. Ai. Vamos ver. Mas isso não importa, assim, bem, meus amigos já falaram isso, sou escritor, narrador, um dos criadores do Orla aqui, e hoje vamos bater papo aqui de coisas variadas, incluindo uma coisa que nós sempre falamos, RPG, né? Vamos lá. Bom, então a nossa proposta de a gente falar um pouco sobre RPG, a gente queria começar a gente falando por que a gente escolheu iniciar as nossas mesas dentro de Tormenta 20. E para isso eu queria que o Paulo pudesse citar um pouco do porquê dessa escolha, porque a ideia original nossa, no nossos bate-papos, começou por conta de uma mesa que a gente joga no offline, né? Que é a mesa só pra gente ficar fazendo zoeiras que não dá pra ir pra internet. Nossa. Do jeito que tu fala, parece que a gente fez alguma coisa que sermos cancelados, né? Exatamente. Não, é porque o Paulo é muito ruim nessa mesa, entendeu? Ele não é nem um pouco bonzinho. Ele já matou inimigos, matou personagens esmagados por uma caverna. Ele já fez algumas coisas que são bem piores do que ele já fez no online. Ele então, não Paulinho, tem freio, né? Ele não tem freio, a verdade é essa, ele é sem freio. E depois ele reclama de mim. STF, a internet aceita qualquer coisa. Eu acho que não. Acho que não. Você é livre pra falar o que quiser, mas você também vai ser livre pra tomar as consequências, entendeu? Essa é a verdadeira liberdade de expressão. Você é livre pra falar, mas também... aguente no rojão. Exatamente. Depende muito de onde vai, é isso aí. Tem algumas coisas que a gente falando sobre por que a gente começou com Tormenta 20, né? O primeiro de tudo é porque Tormenta faz parte da nossa história como jogador de RPG, né? Eu pessoalmente conheci Tormenta
ainda no 3DT, porque a gente não tinha grana ainda para comprar livros, então comprava as revistas da Dragão Brasil lá na década de 2000. 2000, né? Não, década muito de- antes. Antes? Bem antes. Não. 3DT, Não, 3DT 3DT vem de 90 e alguma coisa, isso aí. 97, cara. 96, 97, por aí. E em 98 começou, veio a primeira edição lá do Tormenta, né, o encadernado. Alguns de nós começou lá em 98. Eu comecei em 2001, tá? Então, eu comecei em 2001. Por conta disso, a gente escolheu esse sistema após a migração para o Tormenta 20, que o sistema veio remodelado, veio com uma proposta bem mais dinâmica. Todos nós gostamos bastante de jogar dentro do sistema. E Paulo, como é que foi essa escolha inicial aí? Fala você que é o nosso... Por que você veio para o Tormenta 20? Olha, Tormenta 20, né, de 20 anos de jogo, e tem 20 anos que eu jogo Tormenta, né? Eu comecei também lá como Marcos no 3DT. Eu joguei nessa época 3DT e vim jogando em todas as versões que ele teve, né? Eu só não joguei Tormenta nas regras de GURPS, porque ninguém no meu meio jogava esse sistema. Mas Sabe o que é bom? talvez. Talvez, vou deixar o benefício da dúvida. Aí a gente foi todas as versões que foram tendo assim, mas assim, na época que era de 3DT, né, a pegada era um pouco diferente, era mais anime, assim, era mais umas histórias meio épicas. Tudo começava com uma história assim, pé no chão e virava Dragon Ball Z no final. Verdade. O 3DT tinha essa pegada, mas não era algo ruim, era apenas um estilo. Quando ele migrou de fato para Dungeons & Dragons terceira edição, que foi uma revolução naquela época, no início do 2000, né? Quando lançou a licença aberta, todo mundo queria ter um pedacinho... Todo mundo queria usar o sistema mais jogado do mundo, né? Então, foi natural de Tormenta também ter migrado para esse sistema. E para mim foi Cara, eu fui muito relutante de mudar. Vamos ser honestos, né? Eu sou de uma realidade aqui, eu sou... Quem não sabe, a gente aqui é do Rio de Janeiro. A gente é da zona norte do Rio. A zona sul é a parte mais rica. E a zona norte, junto com a zona oeste aqui, é a zona mais humilde. Assim, e eu sempre fui Português, claro, a gente sempre foi duro, Paulo. Sempre foi duro mesmo. Assim, meus livros de RPG eu fazia um bico pra juntar um dinheirinho, assim, depois da escola pra conseguir comprar, assim, isso sim, sistemas de banca de jornal, que era bem baratinhos. Assim, eu conseguia juntar um dinheirinho pra comprar Dragão Brasil e vinha o 3DT. Era a minha realidade. Quando mudou pra D20, poxa, na época o salário mínimo, assim, talvez eu tenha me equivocar, mas era próximo de 150, 200 reais. E o livro era 80. Era complicado mesmo. O RPG sempre foi um hobby muito caro. E quando migrou pra esse coisa, não era. E o pior, né? Não é como Tormenta 20, que é um livro só. Eram 3 livros. Você tinha que ter o livro do jogador, do mestre e dos monstros. Então, E se eu não me engano, nessa época o pacote saía por quase o preço do salário mínimo. Isso aí. Se eu não me engano. Eu jogava 3DT e cheguei a jogar um pouco do Mundo das Trevas. E o Mundo das Trevas, ainda, apesar de ser um livro caro, ainda era metade do preço do Dungeons & Dragons. Então demorou muito, assim, só quando eu consegui ter um emprego fixo mesmo, que eu consegui ter grana pra comprar. Eu não joguei o 3.0, joguei o 3.5. E eu fico imaginando, hoje a galera deu um hatezinho porque o Tormenta 20 teve uma atualização, né? Já que ele foi esgotado, aí fizeram uma reimpressão já com uma atualizaçãozinha, mesma época. Agora eu fico imaginando se tivesse essa mesma atualização, como foi na época do 3.0 pro 3.5. Que a galera, tipo, já lançado uma infinidade de suplemento, e depois a Wizard falou assim, gente, joga tudo isso fora, agora que tá valendo isso aqui. Não, o bom é que não saiu suplementos, né? O bom é isso. Não, 3.5 saiu bastante. Não. Eu digo pro Tormenta 20. Essa atualização veio e melhorou bastante. Mas digamos aí, Igor, como é que foi sofrer com o Paulo mestrando nessa época? Já que vocês são desde essa época juntos. Cara, então, como a gente já até tinha falado, né, em outro quiosque, a gente conheceu basicamente o RPG juntos. Uhum. Teve um momento ali no colégio, né, que a gente meio que se separou, né, porque eu jogava o RPG de outra pessoa, ele jogava o de um amigo nosso, né,
E depois ele começou a narrar e eu também comecei a narrar. Eu acho que ele jogou o meu, mas eu não joguei o dele, porque eu narrava nos dias que ele narrava, que era aquele lá de Mega Man, se eu não me engano, eu acho que eu não cheguei a jogar. Não, você não jogou. Mas depois, cara, quando ele começou a narrar o Tormenta 3DT, né, na casa de um amigo nosso, eu lembro que eu comecei a jogar, não só no colégio. E aí foi, cara, o Paulo ele sempre teve essa paixão, né? Cara, foram mesas e mesas e mesas de Tormenta, muitas mesas mesmo, que a gente foi conhecendo, né, outras amizades. E o Tormenta em si, né, a minha história com o Tormenta é mais como jogador mesmo, né? Eu acho que eu nunca cheguei a narrar. Eu cheguei a narrar algum RPG medieval, mas não foi Tormenta. Não lembro qual foi. Não. Acho que nem medieval eu narrei, não, né? Eu não lembro direito. Não, a assim, história do Daimon... O Igor é o cara do terror, tá, gente? O Igor é um cara tenebroso. Ele é trevoso. Não, ele tem um universo de fantasia, mas é uma fantasia mais Cyberpunk. assim... Mais cyberpunk, né? Une as duas coisas. É tipo assim, sabe Final Fantasy? É algo assim, real. É essa pegada do Igor, real. É um steampunk. A outra coisa que eu gosto é realmente a parte de terror, né? Que já sim. o mundo das trevas aí. Mas no Tormenta mesmo, a minha história é como jogador. E, cara, assim, foram anos jogando Tormenta com o Paulo narrando, sabe? Muito tempo mesmo. Indas e vindas. Cara, eu acho que o 3DT você nem chegou a jogar comigo. Acho que você já pegou na época que teve uma tentativa do Tormenta ir pro sistema Daimon. Eu acho que entrou foi. na parte do Daimon. Foi. Não vamos citar esse momento, porque é um momento terrível da história do RPG brasileiro. Infelizmente. A gente não quer falar sobre isso. Cara, assim, eu não tenho nada contra Daimon. Pelo contrário, a gente jogou bastante tempo de Daimon aí, RPG Temos meu. outros criadores. Só contra... O sistema em si, né? Mas, claro, obviamente, hoje em dia o Tormenta ele chegou num patamar assim de... Uma coisa que me incomodava em alguns RPGs, principalmente, né, com o D20 aí, era o tempo que você demorava pra fazer ficha, entendeu? Nossa! E hoje, e o Daimon também. O Daimon também entra nessa. A ficha do Daimon, nossa. Isso era um fator que afastava muita gente. Eu tentava trazer pessoas pro Robin, né? Trazer novos jogadores. Sim. Quando eu começava a preencher a ficha daquele sistema, desistia. Por isso que eu fui até pro Dungeons & Dragons, porque era mais simples. Então, eu falando sobre isso, tipo, o meu irmão faz uma piada até hoje, meu irmão mais velho, ele não joga, né? Mas ele sempre viu eu e meu irmão do meio jogar. Sim. E aí ele falava assim, teve uma vez que vocês estavam lá reunidos, todos os amigos reunidos lá em casa, aí vocês começaram a preparar a ficha de vocês pra jogar, e aí vocês ficaram o dia inteiro fazendo a ficha. Quando deu 6 horas da noite... Cada um pegou as suas coisas, foi pra sua casa e ninguém jogou naquele dia. Mas é exatamente isso. Esse é o sofrimento. Ele faz o equivalente como se fosse o seguinte: você vai jogar uma partida de futebol e fica o dia inteiro tirando o time. E aí, no final do dia, você vai embora e ninguém joga. Exatamente, cara. A gente fazia isso. A gente marcava. Mas é divertido fazer ficha, pô. Não leva mal. Divertido mas pra quem tá iniciando a parada, às vezes é cansativo. Pra você que já entende, já tem uma noção, pra você ter uma ideia, na época eu lembro que eu e o Paulo, a gente marcava um final de semana antes pra fazer a ficha. Exatamente. Pra no outro começar a jogar, entendeu? E quando a gente marcava, aí sempre tinha aquele jogador que ele cagava pras regras. Não fazia. Aí, o que acontecia, né? Aí a gente fazia a ficha desse jogador. Aí ele chegava, ele via aquela planilha cheia de números e estatísticas, não sabia o que fazer com aquilo. Exatamente. Aí queria fazer coisas que... Aí quando a gente migrou pro Dungeons & Dragons, a coisa começou a funcionar, porque Dungeons & Dragons, assim, muita gente reclama que ele não é tão livre, ele não é tão abrangente. Mas às vezes, limitar um pouquinho é melhor para uma pessoa que tá iniciando, porque ele trabalha num conceito fechado. Depois que você tá acostumado, aí você customiza do jeito que você quiser. Mas você dá pelo menos mais algumas opções, você dá muita liberdade pra uma pessoa que nunca jogou, não sabe nem o que escolher. Isso é verdade. É aquela sensação Dark Souls, né? Eu não sei pra onde eu vou. A primeira build é sempre ruim. A primeira build é sempre ruim. Eu já vi alguns vídeos na internet falando sobre isso, né? A primeira vez que eu montei uma ficha, uma ficha gigantesca, com um background gigante, falando até sobre o dia do nascimento daquela pessoa, e o personagem, no final das contas, não fazia nada daquilo. É porque o primeiro personagem que a gente interpreta é muito parecido com a gente.
é difícil, sabe? Você tá falando como você mesmo. Ou Até com o você ideal pegar- do que você queria ser. Exatamente. Até você, às vezes, se sentir... É porque, assim, a gente sempre jogou em mesas, assim, que a gente criou amizade ali e tal, foi conhecendo as pessoas. Então as pessoas, elas iam se sentindo um pouco mais à vontade, relaxada, às vezes pra interpretar um personagem Sim. maluco, um personagem, sei lá, enfim... Com sotaque totalmente- diferente. Com sotaque, totalmente diferente do que a pessoa é. Exatamente. Entendeu? Realmente é como se fosse um teatro. Isso é legal, entendeu? Tu desenvolve pra caramba ali a criatividade. Mas quando você tá engessado, quando você começa meio tipo, caraca, tô com vergonha, às vezes você não conhece a pessoa ali, pô, vou interpretar aqui aquele meu personagem que eu pensei ser meio esquizofrênico, não, vai ficar esquisitão, vou ser eu mesmo. Mas assim, a virada de chave pra mim e pro Igor, quando a gente conheceu, eu vou falar por mim aqui nesse momento, que é meu autor favorito, que foi eu conhecer o livro do Leonel Caldela. Aí foi a virada de chave. Aí a gente conheceu uma versão de Tormenta mais adulta, assim, tinha a que podia ter aquela veia cômica do anime, mas tinha aquela seriedade que a gente gostava nas outras obras. Era muito assim, né? Quando a gente queria jogar uma coisa casual, jogava 3DT e coisa pra jogar. Quando a gente queria algo sério, realista, sombrio, era Mundo das Trevas. E Sim. quando a gente teve o Inimigo do Mundo, aí eu falei assim, não, Tormenta pode ser isso também. Aí foi que eu veredei, assim, pela fantasia, de fantasia sombria, fantasia de baixa fantasia, né? Assim, algo mais sério, uma pegada mais crua, de combates mais mortais. Então, por aí que aí eu falei, cara, aí foi definitivo. Aí a paixão veio. E uma coisa que, isso aí falando de sistema, mas o que mais me atrai no Tormenta é toda a construção de cenário. O cenário é maravilhoso. Tudo que você pensar, você consegue fazer em Tormenta. Se você tem um conhecimento das mecânicas básicas, você consegue montar qualquer personagem, e o que não tiver ali, dá pra perfeitamente você conversar com o seu narrador pra conseguir construir aquela personagem. Então isso aqui pra mim foi maravilhoso em Tormenta. Se quiser fazer uma história de Westeros? Tem. Quer fazer uma história de fantasia mais sombria? Tem. Quer fazer uma história de intriga palaciana, tipo Game of Thrones? Dá pra fazer. Quer fazer uma história de só entrar em masmorra, bater em monstro e pegar tesouro? Dá pra fazer também. E quer horror cósmico, com criaturas só de olhar você enlouquece, tipo Cthulhu? Tem. Então, tipo, qualquer plot que você pensar casa perfeitamente com Tormenta. Tem algum pedacinho do cenário que ali vai fazer. Eu tenho uma particularidade sobre esse ponto, que é o seguinte. Quando eu comecei a jogar RPG, e eu fui o primeiro do meu grupo a comprar uma publicação de Tormenta. Sim. Fora as publicações que vinham nas revistas, eu fui o primeiro a comprar uma publicação de livro, né? E aí a gente começou a jogar e tal, com alguns amigos. E aí nessa época, a galera tinha um hate ferrado sobre Tormenta. Falava que Tormenta era muito ruim, é o que normalmente a gente faz em muito das coisas. Que Tormenta era a versão tupiniquim de D&D. E que era ruim por conta disso. Que era a versão baixa renda de D&D. E eu acho isso um erro muito grave. Apesar de algumas vezes... É uma frase muito elitista, né, cara? Muito elitista. Isso. Mas eu tenho um ponto sobre isso, que é o seguinte. O que se tornou o RPG nacional depois que o Tormenta veio. Você vê diversas publicações, a galera fazendo material. E o que fez a diferença que você citou dos romances dentro de Tormenta, a jogada pra frente do tipo, isso aqui a gente consegue construir uma história. A gente consegue construir um assunto para as pessoas viajarem dentro dele e tornarem possíveis suas histórias ali. Para pegar um gancho, começou a dar vida. Você vê isso, e agora estava na ponta da língua, o Paulo me deu o livro e fugiu completamente de Dragonlance. Os romances de Dragonlance fazem isso com um sistema que é oriundo. Ele dá vida para as pessoas verem aquela fantasia daquele mundo ali e criar a oportunidade de narrar alguma coisa dentro daquilo que ela vivenciou dentro do livro, dentro do que ele pegou. Eu acho que o Tormenta, ele foi o estopim para fazer o seguinte. Obviamente, ele começou realmente baixa renda. Não me leve a mal, é o que dava para fazer. Eles faziam um encadernado dentro de uma revista para tornar popular para uma galera que não tinha acesso.
O RPG nunca foi muito bem difundido no Brasil, fora uma sequência de problemas que a mídia jogou na década de 90, nos anos 2000, em cima desse hobby. E até hoje, na verdade, você vê algumas coisas surgindo por conta disso, a galera ainda consegue ser ignorante nesse aspecto. Mas o que o Tormenta propiciou, na verdade, pro RPG nacional foi incrível. Tu fala assim, cara, a gente consegue criar material aqui, a gente consegue se divertir com o material que é nosso, botar elementos da nossa cultura, colocar elementos do que inspira a gente no lado, em outros sistemas, por exemplo, é citado dentro das campanhas vários nomes de autores de outros sistemas, por exemplo, a Pondismania, né, que é baseado no criador de Ravenloft, se eu não me engano, não é isso? Não. Pondismania é o Reino das Fadas. Eu tô falando Ravenloft, seria as Lottia. As Lottias, desculpa, mas é o que eu tô falando, o nome da Pondismania é baseado num escritor de RPG, que se eu não me engano foi o mesmo escritor de Ravenloft. Acho que eu sei, acho que é Pondsmith, né? É isso. E aí você pega vários elementos que cita e que, sim, cara, é isso que inspira. A história do RPG é literalmente você pegar aquilo que te inspira e botar pra frente. Então por que desvalorizar o que é nacional? A gente podia começar aqui com uma mesa de D&D, que é super popular, fazer várias coisas, mas acho que é essencial a gente começar com o que é nacional. E, cara, Tormenta 20 é muito divertido de se jogar. Eu, pessoalmente, eu tinha parado de jogar RPG por quase 10 anos e voltei recentemente. E voltei com a mesa do Paulo, depois que a gente se conheceu. Eu ficava marcando várias e várias vezes a possibilidade de fazer mesas e tal. E até que a gente, não, vamos fazer, pronto, acabou, vai ser dia tal, começar, a gente reuniu e começou. E a mesa foi fluindo, e daqui a pouco eu falei assim, não, para o assunto, você precisa... Aí entra no ponto que eu queria citar lá no início. A gente criou o canal para dar vida à criatividade, principalmente a criatividade do Paulo, porque, cara, vocês veem o nosso material, é um material que foi criado pela gente. O Paulo é o principal criador. Ele monta mapas, ele monta histórias, ele monta fichas, ele monta enredo e ele cria o elemento para que você possa jogar. E a gente quer criar esse movimento para que as pessoas tenham suporte. Cara, você tá com dificuldade de montar uma mesa, se divertir com seus amigos e tal. Porra, tem esse material aqui que a gente cria, proporciona, e você pode, como assinante do canal, você pode pegar lá usando exclamação D20. Quem utilizar esse comando aí é enviado para uma pasta, e essa pasta você tem acesso ao nosso material e pode utilizar à vontade, pode usar em mesa online, pode usar no que for, porque é para isso que a gente está criando, para a galera difundir o jogo, difundir aquilo que te diverte. Não, só pegando o gancho, né, você falou dessa coisa de estar mais ou menos 10 anos sem jogar. Cara, eu já tinha muito tempo também que eu não tava jogando RPG, Tormenta no caso. Eu acho que o último RPG que eu joguei do Paulo não foi Tormenta, acho que foi Vampiro, né? Não tenho certeza. Tava só narrando, né? E aí eu confesso que eu sou uma pessoa que era muito relutante com essa parada de jogar online, né? Aquela coisa de presencial. Mas hoje eu vejo, cara, o quanto facilita, né? Claro, você tem uma mesa ali presencial, óbvio, tem toda aquela magia de você, né? Se torna praticamente um evento ali. Mas a galera hoje em dia tem essa facilidade de jogar online e é uma parada que a gente não tinha na época. Muitas vezes a gente perdeu a oportunidade de jogar justamente porque a gente não conseguia se encontrar, né? Então, eu acho muito bacana essa possibilidade que hoje em dia a gente tem. A pandemia até acabou fazendo com que isso se tornasse um pouco mais forte, né? Porque as pessoas não podiam se reunir, apesar de ter sido, né, algo terrível, obviamente, mas acabou possibilitando que houvesse essa migração, né? Então, hoje em dia há uma facilidade muito maior do que a gente tinha antigamente, né? Então, acho que convém as pessoas aproveitarem, né? Não tem mais aquela desculpa, a gente não vai poder se encontrar, não, vamos fazer aqui uma mesinha online e vamos jogar, pô. Uma coisa que pra mim foi muito complicado, como mencionou no episódio passado, assim, a gente mora um distante do outro, é complicado a gente se deslocar, fazer uma partida de RPG aqui na minha casa, ou deslocarmos, assim, era muito complicado. O RPG online proporciona, tipo assim, a gente tem que fazer na segurança de casa, apesar de o presencial ser mágico. Você
rolar o dado ali, tirar um crítico assim, todo mundo comemorar como se tivesse um gol do seu time favorito, é muito maneiro. A vibe é outra experiência. Eu falo que tem uma experiência do virtual, do Roll20 e tudo mais, e tem um RPG presencial. E também tem RPG de stream, que é outra parada. Que além de ser um RPG, ele também é um show. Então são experiências diferenciadas, mas tem a mesma essência, que é o RPG. Sim. Apesar que eu vou te falar que eu acho que eu jogo do mesmo jeito, porque eu me divirto do mesmo jeito. Eu morro de rir com as besteiras que a galera fala do mesmo jeito. Depois a gente fica assistindo e rindo das mesmas besteiras que a gente falou. Aham. Eu acho que é só... A única diferença... Claro, né? Você tem ali o calor, né? De poder se abraçar e tal, pra ver a pessoa. Mas eu acho que é só o lance do dado. O rolar o dado presencialmente realmente é mágico. É muito diferente. Só isso. Tem uma emoção. O Roll20, na moral, cara, Não ajuda. Ele não ajuda, cara. Ele não ajuda, na moral. Só ajuda o mestre. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar uma câmera filmando um rolador de dados só pra gente fazer rolagem de dado físico. Não sei porque, na moral, cara. Vocês vão tirar dado ruim da mesma forma. Vocês são... O problema não tá no Roll20, é entre o Roll20 e a cadeira. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A mão podre não tá no Roll20. Instalar um hackzinho no Roll20 pra ver se melhora, que não dá não, cara. Mas, Max, sim, pode falar. Um ponto também que do que você perguntou por que a gente escolheu Tormenta, né? Uma das minhas maiores dificuldades com o nosso hobby é trazer pessoas diferentes. A gente sempre nichava no nosso grupo de amigos. Tem um grupo, sociedade secreta, não? Pra chegar uma pessoa nova é um inferno, né? Sim. Aí acontecia de a pessoa nova ali, amigo, conhecido ou interesses amorosos, ficava ali olhando aquele bando de malucos ali em volta de uma mesa com papel, dados esquisitos e falando por 5 horas. Sim. Então era difícil pra você trazer pessoas pro hobby, principalmente quando você tinha que despejar uma quantidade avassaladora de informação. E uma coisa que o Tormenta 20 fez, que me animou muito, que hoje tá um dos meus sistemas favoritos, é a facilidade de explicar. Cara, é simples. Você faz 3 escolhas, ou às vezes 4, depende se você quiser Deus ou não. E então os personagens estão prontos em 5 minutos. Não tem muito o que você fazer assim. E você vai otimizando e aprendendo jogando. É muito natural a curva de aprendizado dele. Sim. Eu acho que ficou muito fácil mesmo. Eu sempre tive uma certa aversão a algumas coisas que tinham nos sistemas anteriores. Me dificultava. Uma das coisas que fico brincando aqui, implicando com a galera, que eu aprendi a jogar RPG jogando GURPS. Né? Fora o 3DT, por que eu aprendi jogando GURPS? Pegando aquela mesma síntese do 3DT, o 3DT ele era bom porque ele era barato. E o GURPS também era muito bom porque ele era muito barato. Era o jogo de RPG completo, mais complexo também, com o melhor valor de mercado. Eu lembro que o livro do módulo básico só precisava de um livro para você jogar no GURPS. E você jogava com aquele livro comprando por R$35 na época. Isso eu lembro até hoje do comparado aos R$5 que você gosta do 3DT, ainda era caro. Ainda era caro, mas comecei a trabalhar desde cedo, então, bem ou mal, eu tinha uma condição de comprar um livro. Só que se eu fosse comprar os livros que lançavam, por exemplo, de D&D, caraca, mano, eu ia ficar morrendo comprando livro. E não ia ter salário pra isso. O GURPS, a gente falou, nosso grupo já jogava, porque todo mundo era duro, então assim, a gente quer jogar um jogo mais complexo. Aí comprou o GURPS na época. E eu não vou fazer a menção de mérito de que sistema X ou sistema Y. Um dia a gente vai fazer um quiosque só pra cair na porrada. Mas pra gente... Quiosque UFC. O quiosque UFC. O UFC do dragão. E aí, na época, pra mim foi legal, porque me deu, primeiro de tudo, ele me mostrou uma possibilidade de criação, de fazer com que a sua ideia sobre um assunto fosse muito mais ampla. Então, que é o que você poderia dar mais detalhes a coisas. Então, os jogos passaram a ser menos simples. A proposta do GURPS era ser simulacionista, né? Então, ele tinha que simular todas as possibilidades.
Exato. Só que a galera esquecia que, tipo assim, cara, você quer fazer um RPG de Primeira Guerra Mundial? Então você vai pegar essa regra aqui, essa aqui, essa aqui, isso aqui, fazer um RPG de Primeira Guerra Mundial. Ah, mas GURPS tem regra de cavar buraco. Então, na Primeira Guerra Mundial, cavar buraco era o fator de vida ou morte. Ou você cavava uma trincheira, você morria. Exato. Então, por isso tinha a regra de cavar buraco. E aí você pega vários desses elementos. Hoje não é o UFC, por isso que eu não te respondi, tá? Mas pega esses elementos e joga para quem quer criar uma coisa distinta. Isso é bom. E aí, quando migrou pro Tormenta 20, eu vi nas possibilidades de criação de personagem que o meu personagem, se dentro de uma mesma mesa, se fossem criados 2 guerreiros de nível 1, eles não seriam iguais. É o que me matava de ódio quando eu jogava qualquer outro jogo assim. Porque pra você distinguir um personagem do outro, você só distinguia na interpretação, porque em regra eles eram exatamente a mesma coisa. Não mudava nada. Talvez algum atributo maior, menor, ou a raça, mas não tinha... realmente... Em essência, o que ele fazia era a mesma merda. Exatamente, era a mesma. Não, e eu acho pior, porque se você começar com as mesmas habilidades... Pra mim é até tranquilo. O problema é que você chegar no nível 3, tipo, meu personagem fulaninho é igual ao do ciclaninho. Tipo, não tinha diferença nenhuma, porque nós tínhamos as mesmas habilidades. Tipo, no nível 3 eu vou ganhar aquela habilidade de guerreiro. Tinha uma classe com regras mais travadas, tipo ladino. No nível 3 eu tinha aquela habilidade de ladino. Você não tinha a opção de escolher. Então... E uma outra coisa que eu achava tenebroso era o seguinte, se eu escolhesse um personagem, ele só se tornava um personagem bom de verdade de jogar... não, quando você chegar no nível 10, você vai ser um ótimo personagem. Mas eu tô no nível 1, dá pra gente começar a jogar com nível 10, então? Que não dava, sabe? Era bem complicado. Cara, pra mim, assim, fazer aventuras de nível alto sempre foi uma dificuldade muito grande pra mim. Porque, para dar uma pirâmide, tá ligado? Sim. Quando você dá uma base ali, tem muitos desafios pra você. Conforme você vai evoluindo, pouca coisa te desafia. Sim. Aí você tem que ficar naquela síndrome do Dragon Ball. Você sempre tem que ter um inimigo mais forte do universo. Sim. Aí você ficar escalando, tem um momento que você perde a graça. O personagem tá dando uma espadada, abrindo uma fenda que corta da montanha. Uma espada exagerada, você tem que escalar muito. Antigamente você viu um dragão negro, você se porrava de medo. Agora chegamos no level 20, você dá tapa na cara do dragão, sai daqui. Exato. Chuta o rabo do dragão. Perde a magia, né? Tipo, galera da antiga vai lembrar. Você jogava jogos tipo beat'em up, tipo Cadillac de Dinossauro. Você tá jogando ali naquela fase, aí você vai enfrentando o primeiro boss. Aí na quarta fase, o boss é um inimigo normal. Ele é um Minion, né? Ele vira um Minion. É tipo essa sensação que eu tinha, que eu ia escalando ela aos pouquinhos. Agora, se eu começasse no nível 10... Primeiro, aqueles personagens não tinham a menor ligação um com o outro, vocês não tinham química, vocês não conhecem a ficha direito, vocês pegaram já comprado, é igual com a galera que pega a conta do amigo e já tá upada no MMO. Só que eu faço esses botões todos na tela, gente? Um monte de coisa, não sabe nem o que fazer, né? Você resgatou uma parada que era bem antiga mesmo, né? Cara, eu acho que a gente acertou em escolher o Tormenta 20 porque por esses aspectos. Aquilo que tornou possível pra gente de trazer o que é nacional, o que diverte a gente e o principal, é o incentivo que existe de criar material e esse material se tornar acessível às pessoas, porque a editora libera você criar material para tornar acessível às pessoas. E isso pra gente é muito bom, porque a gente pode compartilhar, trazer essa essência de compartilhar o que a gente cria. Beleza, a gente já criou mesmo, vamos compartilhar, vamos trazer para todo mundo ter o mesmo nível de acesso. Como isso aqui é uma conversa, e eu queria que a gente pudesse dar um up aqui e falar um pouco sobre alguns outros assuntos também. A gente entrou a gente planejou e já danificou o nosso planejamento todinho. Normal, faz parte. Mas em essência, a gente ia fazer uma brincadeira com Tormenta 20, eu vou deixar essa brincadeira para outro dia, tá? Quando a gente for falar de sistema mesmo, tá? Vamos lá. Quais são as obras da ficção, que eu acho que tá muito a ver com o que a gente tá falando, que inspirou a gente a jogar RPG? Caraca! Olha,
Muita coisa. Vamos lá. Ah, O primeiro de tudo eu vou fazer uma citação minha, uhum. que quem não concorda, sinto muito, mas eu acho que tudo começou lá em 1930 e alguma coisa, quando Tolkien começou a escrever O Hobbit. Ah, mas aí você tá vindo com algo que meio mundo, né? Não, vai válido. E aí você... Vai Aí válido, você... sim. Não, calma aí, você segura a minha ideia. Aí você pega lá, caraca, que maneiro, o cara montou uma história baseada nisso, porque a essência do RPG começou inspirada em coisas desse gênero, né? Tem outros elementos, mas em essência, Tolkien a gente pode chamar que Tolkien é o pai do RPG. E aí você pega... É o pai da fantasia, né? É o pai da fantasia. Agora, do RPG é Gags. Não, tudo bem. Valeu, mas pai da fantasia, o que é o que iniciou o RPG, foi a fantasia, né? E aí você pega essa essência e fala assim, caramba, o cara tinha uma ideia fantástica, ele narrava as histórias dele num nível de complexibilidade muito grande, que era compatível com aquela época e sem tirar mérito ou dar deméritos para ele, é aquela essência. E aí você traz uma gama de histórias, e eu vou citar uma outra também, que é, tipo, aí você pega uma essência de história como essa, do Ocidente, né, que pode ser tida como uma das primeiras. E aí você traz, por exemplo, Record of Lodoss War, que é quase no mesmo nível pro oriental. O japonês é vidrado em Record of Lodoss War, no mesmo nível, que a maioria é vidrada, em coisas como O Senhor dos Anéis. E aí você traz para uma narrativa um pouco mais recente, mais próxima da conversa com o que tem hoje em dia, com as Crônicas de Gelo e Fogo. E aí que deu origem ao Game of Thrones, né, e as suas derivadas. E você pega essas essências que são inspirações, que vêm em cima de inspirações, que vêm em cima de outras coisas, mas quando a gente vem contar uma história, que a verdade, RPG é contar a história, da mesma forma que essas pessoas contam, o que você pegou, eu vou começar essa pergunta pro Igor, tá? O que você pegou do seu primeiro, assim, caraca, contar uma história parecida com isso aqui vai ser muito bom, e trouxe pro jogo de RPG? Qual foi o seu primeiro? Tudo. Tô zoando. Olha aí, não, já. Vamos lá. Shotgun a parada, né, você? Não, mas vamos lá. Cara, obviamente, tudo que você citou aí são obras, assim, magníficas que permeiam aí a parte do que é o RPG. Mas, né, falando por mim, eu acho que até talvez aí um pouco que a gente conversou no outro quiosque, eu e o Paulo, né, não foram obras medievais, né, obras que iniciaram a cultura do RPG, que eu acredito que trouxeram a gente para RPG inicialmente. Pelo contrário, foi a possibilidade de qualquer coisa poder ser RPG, né? E aí quando a gente viu ali amigos nossos, pegando, sei lá, Mega Man, pegando Pokémon, pegando coisas assim que a gente via na época, principalmente eu acho que o anime, né, foi o que atraiu a gente pro RPG de início, de cara, a gente começou a utilizar isso, né? Então, assim, acho que os meus primeiros RPGs, agora talvez o Paulo me recorde melhor, foi primeiro um anti-herói que eu amo de paixão, que é o Spawn, entendeu? Então, quando eu vi a possibilidade de adaptar, falar, caraca, eu posso utilizar isso e criar uma própria história, em caso utilizando o quadrinho. E depois foi um RPG que a gente juntou bastante coisa, que a gente... Praticamente uma união de cultura pop dentro do RPG. Entrou Cavaleiro do Zodíaco, entrou... Não, seu primeirão. O primeirão acho que foi Spawn, não foi, Paulo? Se eu não me engano, acho que foi Spawn, Foi, assim, a gente jogou lá no colégio uma adaptação de Spawn, foi. Mas assim, campanha sua mesmo foi aquela que tu fez do Professor dos Amaldiçoados, que foi uma miscelânea de coisas da época. Mas então, como que é o primeiro? Eu quero citar o primeiro mesmo, porque o primeiro sempre é o errado, tá? Não. Sempre é aquele que a gente deu mole num monte de coisa. Não, mas eu dei mole em um monte de coisa em vários, até chegar a melhorar. Cara, a gente dá mole até hoje, das vezes. Mas o ponto é justamente assim, o fato de... A possibilidade, né? Quando eu entendi, acho que a gente entendeu que o RPG, ele pode ser qualquer coisa. Você pode pegar criança e narrar uma história, né, infantil, você pode pegar adulto, enfim, cara, isso foi muito legal, porque foi justamente aquele ponto. Quando a gente deu de cara com o RPG, a gente achou que era uma coisa engessada. Tem que ser isso aqui e acabou. E a gente se assustou, falou, cara, eu não quero jogar isso não, isso tá muito chato. Quando outra pessoa explicou pra gente que o RPG, e mostrou, né, a gente curtiu jogando, que poderia ser qualquer coisa, a gente falou, então eu vou testar também. E aí eu testei com o Spawn, né, que é uma parada que eu tava alucinado na época, acho que ia sair aquele filme
né? Que não vou Tá nem ligado que comentar. vai ter o remake, né? Tomara. Tô Não, torcendo não, por isso. tá confirmado o remake. Tá confirmado há um tempo, né? Mas nunca sai. Mas e aí tinha os quadrinhos também, enfim. Filmão. Falando isso aqui. Pra época foi um Não, mega filmão. Não, cara, foi foi decepcionante. não, pior que não foi não. Decepcionante. Eu sou fã pra caramba, mas quem- foi uma decepção do A caramba. única parte boa daquele filme é ele descendo aquela boia com aquela capa. É o único momento que tem. Esse CG todo foi pra aquela capa ali. Depois Cara, acabou. eu não quero nem entrar em detalhes, senão eu vou chorar, mas assim, meteram uma moto pro Spawn, cara, pra quê, cara? Pra quê, cara? Pra quê? Enfim, não tinha sentido, cara, não tinha sentido. Mas, O FP tá falando aqui, nem antes da época, se fosse preto e branco. Exato. É tipo assim, o meu coração quis forçar e não, vamos lá, tá legal, mas não tá, cara, tá horrível e pronto. Depois Mas a gente fala da decepção de Olha, cinema. Tinha uma que a Spawn, assim, tinha uma animação da HBO que era excelente. Sim. Ali era ok. Agora, mano, o filme, meu amigo, Inclusive, na época saiu até na banca de jornal, fita, VHS, né? vídeo. E os quadrinhos, eu amava os Jovens quadrinhos. não sabiam o que é isso. Os VHS, o que é isso? E você, Paulo, sua primeira adaptação do que você gostava na literatura que você trouxe pro RPG? Literatura? Porra, Literatura, cinema, o que for. Cara, assim, o primeiro que eu conheci o 3DT, eu narrei algo pronto, que foi do Mega Man. Mas minha primeira adaptação é dos meus jogos favoritos, minha franquia de jogos favoritos até hoje, que é o Final Fantasy. Pô, jogamos muito Final Fantasy. Final Fantasy. Eu peguei o universo de Final Fantasy e adaptei ele. Tipo assim, eu fiz exatamente com a filosofia de Final Fantasy. Eu pego os elementos de Final Fantasy e crio um mundo e uma história ali coesa com aqueles elementos. E eu fiz o meu próprio Final Fantasy e foi um cenário que eu joguei 3DT muito tempo. Até migrar pra Vampiro, esses outros jogos aí. Mas período colégio era o Final Fantasy. Pra mim, assim, os jogos de videogame eles eram uma inspiração direta. Porque eu jogava muito RPG. E também eu sou o cara que sou fissurado por jogo de luta. Adoro jogo de luta, sou bom em nenhum. Mas adoro jogo de luta. Adoro. Eu sei como você se sente. É, mas aonde você trouxe do videogame mesmo o Final Fantasy? Ou você Sim. pegou, tipo, alguma Cara, coisa? na época, é aquele negócio. Eu tinha um Super Nintendo, e o Super Nintendo é aquele lance. Pra você jogar coisa diferente, você tinha que alugar. E todo final de semana eu alugava o Final Fantasy VI. Que eu tentava zerar, eu fazia aquele esqueminha de botar o save do último, pra eu torcer pro Lazarento não apagar no save. Eu virava, eu logava de sábado de manhã cedinho pra ir lá jogar, ou às vezes da sexta de noite. Eu estava de tarde, né? Saía do colégio, pegava lá a fita e só devolvia na segunda-feira e era aquela fissura pra tentar zerar. Nunca zerei no Super Nintendo, zerei bem depois. Aí, tipo, então todo o meu universo era baseado naquele elementos steampunk do Final Fantasy VI. O 7, o 8, eu fui jogar bem depois. O 7 eu joguei pouquíssimo. Eu fui pegar o PlayStation 1 bem depois da geração, quase já jogando. O PlayStation 2 já tava aí e eu peguei um. Mas o bom é que eu tinha um monte de jogo pra jogar. Na época do PlayStation 1 eu peguei o meu Mega Drive, pra ter noção. Caraca. Aí eu joguei bastante na época, assim. O Final Fantasy VI cheguei a zerar na época do PlayStation 1, porque tinha um remake dele, né? Sim, tinha. Aí com o Memory Card eu consegui zerar. Mas, tá. então, tipo assim, eu joguei muito Final Fantasy VI e o 8. O 8 eu joguei agora muito. que eu lembrei, você era apaixonado pelo 8. Eu tinha esquecido disso. Minha memória afetiva fez eu passar pano por uma coisa errada que tem no 8. Tipo, principalmente Tá bom, a gente faz isso, ter o personagem mais insuportável da franquia, que é o Squall. O Squall é insuportável, de boa. Eu não sou de guardar o nome dos personagens de Final Fantasy, não. Eu joguei muito pouco Final Fantasy. É porque todos os nomes de Final Fantasy são meio whatever, né? Tipo, o cara, ele abre jogo de dicionário em inglês assim, a palavra que caiu, neve, É igual o FP fazendo Snow. nome de personagem, né? Ele dá uma testada no teclado e esse é o nome do meu personagem. É, tipo isso. Beijo, FP. Te amo, tá, cara?
A minha primeira adaptação, assim, não foi o primeiro jogo que eu joguei, aquilo que eu mesmo adaptei, tá? Porque eu joguei várias adaptações que vinham na Dragão Brasil, mestrei também, meus amigos, eu era de uma época que o pessoal era muito fã do anime de Pokémon, então eu joguei com a galera muito aquela adaptação que tem de Pokémon. Aí depois a gente foi adaptando as outras gerações que vieram surgindo, né? A FP respondeu aqui, procura o nome, o significado. Com testar, o que saiu ali próximo você faz, né? Tá bom, vou tentar aceitar isso aí. Só que eu sempre fui muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. E eu cometi o maior erro da história de qualquer narrador de RPG que quer reproduzir a história do anime dentro da adaptação do que você está montando. Então você pensa na sua cabeça lá várias coisas legais que poderiam acontecer. Aí vem aqueles jogadores lazarentos e faz tudo o contrário do que você tinha pensado, né? E você, tipo, acaba com a tua história. Então você queria recriar o que você viu exatamente no anime e fazer seus jogadores reproduzir? exatamente. Eu caguei no jogo. É um atestado de vai dar merda. Foi sim. Pra tu ter noção, eu literalmente começou a história dentro do torneio galáctico, né? Lá, daquela galera que lembra. E aí a galera entrou no torneio galáctico infiltrado, como se fosse um dos caras. E aí um partiu a perna do Ikki no meio, fora, arrancou a perna do Ikki fora. O outro arrebentou com ceia. Acho que o único que sobreviveu ali foi o Shun, porque era o deixa disso. É tipo a galera, aquela galera que joga GTA zoando a porra toda e não segue uma outra história, né? Exatamente isso. Mas por que eu queria citar o primeiro, que a gente sempre faz merda no primeiro? Porque eu errei, e aí eu lembrei que assim, cara, esquece esse negócio de ser uma parada linear. Não existe isso no RPG. A galera não faz isso. Cria elementos e como que você vai jogar esses elementos de acordo com a reação das pessoas. Então, pra mim, funcionou como um aprendizado. E aí, a partir de então... Porque quando eu narrava Pokémon pros meus amigos, quando eu narrava... Já cheguei a narrar Mega Man. Narrei também bastante alguns joguinhos, tipo... como se fossem jogos de investigação e tal. Não era uma história bem montada, né? Pokémon era capturar o bicho da vez e participar de algum torneio. E os outros era, tipo, uma historinha que foi montada para um final de semana, alguma coisa assim do gênero, tudo na maioria em 3D&T. Mas quando eu montei esse Cavaleiro Zodíaco, eu falei assim, não, se for montar alguma coisa, esquece a história original, não caga aquilo que você gosta, monta uma história a partir daquele momento que você acha que vai contar a história que você quer. Pode até usar elementos da narrativa que você gosta, mas tenta montar alguma coisa que não vá fazer com que essas pessoas interfiram no que você gostaria de lembrar da história, porque não vai funcionar para você que vai se divertir, tá? Monta alguma coisa que seja paralelo àquilo, até parafraseando, né? Tipo, tem um anime lá dos Cavaleiros do Zodíaco, em paralelo rola aquele anime lá que é de fã da Santia Show. Santia Show, que fica no paralelo. É legalzinho, eu gostei. Eu não vi todo, mas eu gostei do que eu assisti. Pra mim, Cavaleiro do Zodíaco, eu vi toda a história original. Os spin-off, o único que eu assisti foi o Lost Canvas, o que tinha. Gosto também. Ele foi interrompido, não foi finalizado, né? Pra tristeza de muitos, aquela história era maravilhosa. É muito boa. Primeira vez que respeitaram o Cavaleiro de Câncer. E o de peixe. E o de peixe. Foi uma aparição breve, mas foi inesquecível. Precisei falar que o FP é fãzão. O Fogo tá falando aqui, perfeito, Lost Canvas, mangá maravilhoso, melhor que o original. Concordo. Porque o que me irritava no Cavaleiro do Zodíaco, por isso que eu tenho até receio de rever, é aquele lance. Chegava um elemento novo. Aí chegava, eu trazia aquela informação. Chegava, por exemplo, tá lá os 5 cavaleiros, chegava um cavaleiro de ouro e fala assim, dizia, vocês não vão conseguir me vencer porque eu tenho o 7º sentido. Aí chegava o Seiya, 7º sentido? Aí Yoga, 7º sentido? Aí o Shun, 7º sentido? Aí o Shiryu, 7º sentido? Eu já entendi que é o 7º sentido. Que saco! É um meme disso, na época que ele tava enfrentando o Ikki, cara. Assim, tipo...
Eles ficam repetindo ceia, mó tempão. Eu vou usar aqui a técnica suprema aqui dos 100 dragões. Ele vai usar a técnica suprema dos 100 dragões. Caraca, cara. Só faz o bagulho. Isso daí, eu tava vendo alguém falando sobre isso. É culpa de um cara... Um cara dos anos 70, que foi o cara que começou a criar a história de que os golpes têm nome nos animes, nos mangás e tal. Não, mas não era isso. É tipo, ok, você apresentou um elemento, aí o cara reagiu com o elemento. Beleza, não precisa que todo mundo tenha reação. Tipo, parecia que, tipo, cara, é muito cara de que vamos economizar aqui e fazer um PowerPoint de cada personagem aqui reagindo. E, cara, ficava um negócio, tipo, as batalhas muito travadas. Aí vai dar um golpe, era só uns flashzinhos de poderzinho, o cara passava e acabou. Não, mas você vê um salto dimensional, assim, na parada, quando sai da primeira saga lá, das 12 casas, e vai pra saga de... De Odin, tá falando? De Asgard, de Odin. A parada fica mais dinâmica. É porque anteriormente você vê, tipo assim, os caras eram cavaleiros, mas assim, eles só tinham os golpes, eles não batiam, não davam chute, não davam soco. De uns tempos pra cá você vê que eles lutam mesmo. Além dos golpes, tem as porradas. Não, eu ficava era irritante, assim, muita gente argumenta, mas naquela época o cara era difícil de... Amigo, tinha Dragon Ball. Dragon Ball é contemporâneo. Caraca. É contemporâneo, mas são duas pegadas diferentes. Eu não falo... Eu não tiro a diferença de um pro outro. A animação de lutas, mano, de um pro outro... Cara, mas eram estúdios diferentes. O Hakusho, cara. O Hakusho, pô... Não, o Hakusho é bem depois. Depois. Já é 90, outra parada. Mas lembra, aí essas foram as primeiras que a gente citou, né? As primeiras adaptações. E qual foi a melhor adaptação de vocês? E o que você trouxe de um elemento que você gosta pra dentro do RPG? Cara, ainda um dos meus Final Fantasy, o último que eu fiz, entendeu? Porque eu tive O Paulo é um cara consistente, né? É um Final Fantasy, mas teve um que também a galera curtiu muito na época que eu fiz, que foi, como eu falei, eu gosto muito de jogos de luta, obviamente Street Fighter. Eu lembro desse Street Fighter. Eu fiz Street Fighter. E eu fiz a adaptação, mas eu fiz, assim, um World of Fighters. Eu peguei todas as franquias de luta e reuni em um mega crossover. Então a gente fez aquela miscelânea de maravilhosa no 3DT bolado ali. A gente começou naquele storytelling, depois a gente viu que o sistema não era muito legal. A gente chama de jogar cartinha, iniciativa não pegou, não. Não pegou, a gente voltou pro 3DT e foi, mano. Foi. Eu cheguei a jogar com um amigo mestrando esse Street Fighter que saiu a adaptação pra Storyteller. Eu gostei na época, mas eu gostei muito mais porque a gente meio que cagava pras regras. E a gente pegava, botou lá a pontuação de o golpe, o que ela usa? A gente meio que adaptou a adaptação. E aí ele fez essa adaptação e a gente falava, então tá, beleza, pra esse golpe dá tantos dados, esse dá tantos dados. E vamos seguir. E funcionou pra gente. Não, é bem melhor, porque eu lembro que quando ele veio com o livro lá que tinha as cartinhas, foi legal de ver, mas depois a gente viu que não rolava, não ficava legal. Não era e aí quando pulou pro 3DT, tudo fluía. Não ficava engessado, entendeu? Mas a gente nunca usava o 3DT exatamente como ele é, a gente fazia a nossa versãozinha, né? Tinha mais as regras da casa, tinha umas paradas que a gente adaptava do nosso jeito, né? Ou misturava características de outros jogos, eu acho isso muito bacana. Tu vê até que a gente se confundiu com o bagulho de regra da casa ali no último Guilda. A gente tá tão também com esse bagulho de regra da casa, mas assim, a última adaptação, então, depois de um tempo, é porque assim, teve 2 RPGs, né? Não, aquela que você gostou de adaptar. Cara, o Profecia, que foi um RPG antigo aí, que talvez não passe na regra dos 15. Não mesmo. Foi uma junção de muita coisa, entendeu? Mas eu acho que o que eu gostei... O Legend of Time, cara, teve... Que foi o RPG que veio depois, teve uma... Vou aproveitar que a minha... Desculpa, Igor, te cortar. Desculpa mesmo. Mas eu vou aproveitar aqui que o Rospaul botou que a esposa dele também tá assistindo a nosso bate-papo aqui sobre RPG. Eu vou falar aqui, lembre-se que você será a nossa narradora de Reinos de Ferro, tá? E que você não tem direito de falar não. Então, pode continuar. Tá aí. A gente não convida, a gente intima, né? Exatamente, tá intimado. Mas foi assim, ele também foi uma mistureba e foi mais coeso do que o anterior.
tinha um pouco mais de organização, apesar de ser desorganizado. Mas depois disso a gente já começou a fazer... né? É estranho falar isso, né? A gente já começou a fazer coisas mais nossas mesmo, né? Pior que faz total sentido o que você falou. Faz total sentido, né? Faz total sentido. Porque aí depois disso a gente parou com a se adaptar, começou a criar, né, coisas nossas mesmo, né? Sim. Que aí seria o meu Cyberpunk. Teve uma adaptação, cara, um tempo atrás também, que eu narrei pra uma mesa que não foi numa viagem que eu fiz pra região dos lagos. Eu narrei pra uma galerinha, assim, ninguém conhecido. E eu fiz uma mistura de Legend of the Dragon com Breath of Fire. Também foi bem interessante, né? A galera curtiu pra caramba. É as adaptações que eu me lembro, cara. A adaptação que eu montei, que eu mais gostei de narrar, teve uma época ali, quando eu ainda tava jogando RPG com alguns amigos na Taquara. Não era o meu primeiro grupo de RPG, foi meu segundo grupo de RPG. E a gente jogava na madrugada. E eu até cito que na época que eu jogava essas mesas com a galera na madrugada, eu narrei uma mesa, e inclusive foi essa que eu vou citar, até às 5 da manhã. Aí eu fui pra casa, dormi até às 7, fui fazer uma prova e fui o segundo colocado nessa prova. Eu lembro que você falou isso. E não façam isso, tá, gente? Por favor, se dediquem aos estudos. Eu era irresponsável mesmo. Mas eu me dei bem porque eu tava estudando bastante. Citando aqui que na época que eu tava mestrando essa mesa pra galera, eu tava assistindo várias séries que estavam saindo na época. Quem lembra de Dexter? Laboratório de Dexter? Não. Dexter. Aquele do assassino de serial killers. Ah, tá. Mano, eu fiz uma mesa de investigação baseada em Dexter. Mas a galera sendo serial killer ou caçando serial killer? Caçando serial killers. Eles eram um time da polícia, eles montaram uma equipe de investigação da polícia, cada um se tornou um dos elementos da investigação, e aí começaram... Aí uma pessoa que acho que fazia uma estudante, ao invés de fazer assim, então beleza, vai fazer a estudante, você vai ser uma das vítimas. E aí eles começaram a seguir. Só que eu peguei uma narrativa como se eles tivessem o tempo inteiro, e eu não falei isso pra eles. Eles estavam pensando que eles jogavam muito Mundo das Trevas, que era alguma coisa mística, que era um culto, que tava invocando alguma coisa, e eles viajaram nisso, eu deixei eles viajarem nessa parada. E o plot do final de ser uma parada só de ser um serial killer, cara, isso explodiu a mente deles num tal nível que foi muito bom. Foi uma mesa de, acho que 2 sessões, mas, tipo, a galera, assim, caraca, foi bom pra caramba e tal. E foi uma mesa que, aí vou ter que fazer meu voto aqui, né? Foi uma mesa de GURPS, 25 pontos. Pra quem joga GURPS terceira edição, Cássia... Você falou aqui, tá grego pra mim. Quem joga, quem é fã aí como eu, a Cássia, quem puder assistir... É o quê? É nível inicial? 25 pontos é o humanão podrão. É o cara que saiu da faculdade e arrumou um emprego. Cara, e foi muito bom. E eu quero fazer uma menção honrosa também aqui, em homenagem... Antônio, eu não vou fazer uma menção honrosa a você, porque você nunca foi bom de adaptar nada. Você sempre estragou tudo que a gente queria ouvir. Mas a Cássia mestrou, cara, uma mesa de Yu Yu Hakusho. Que puta merda. Ela precisava voltar a jogar assim. A mestrar assim. Tá bom, Cássia. Fica tranquila. Se ele falar alguma besteira aí, dá uma cutucada nele pra ele sentir um pouquinho de dor. E cara, foi fantástico. A gente montou os Onis, os nossos Onis, e ela montou uma história pós-Torneio das Trevas. Aí pega aquele negócio que eu tinha falado. Tipo, acabou os Torneios das Trevas lá, que todo mundo brigou, caiu na porrada, ninguém sabia de onde que tava o Yusuke, ninguém sabia onde que tava o Riei. Mas é muito essa pegada mesmo. A galera, exatamente, como você falou, a pessoa quer adaptar um anime, quer adaptar uma série favorita, ela quer fazer exatamente o mesmo roteiro que ela viu na série. E não é essa pegada. A mesma coisa, a galera quer fazer tipo Star Trek, as pessoas querem ser o Spock, sei lá, quer ser o Kirk. Ou quer pegar o Star Wars, quer ser alguém da família Skywalker. Eu acho que na minha pegada, o universo é tão amplo. O exemplo do Cavaleiro Zodíaco. Eu joguei uma one shot, né? One shot não, tipo uma mini aventurazinha de 3 sessões, assim, com um amigo nosso, 3DT. E ele fez o Cavaleiro Zodíaco, tipo, 200 anos depois. Tipo, cada 200 anos tem a mesma guerra entre Atena e Hades. Ele botou um salto temporal. Então a gente no futuro.
Caralho. Então, tipo assim, eu era, talvez, tipo assim, eu podia ser o Cavaleiro de Pégaso, mas do futuro. Sim. É bem distante, não é tipo... Outra Atena, outra coisa. Outra parada, né? Tipo assim, então, tipo, ele pegou a mesma essência do Cavaleiro do Zodíaco com uma outra proposta. Lembrando aqui que o Rosfal colocou, né? Tipo, eu falei que eu não ia fazer a citação honrosa dele, mas eu tenho que citar assim. Meu primeiro jogo de RPG oficial mesmo, com o sistema, quem narrou foi meu irmão, ele que me levou pro vício, numa mesa de 3DT Mega Man. E, cara, foi muito bom jogar daquele jeito. Porque foi uma parada que, assim, tipo, a gente só... vamos se divertir, foi muito bom, a gente se divertiu pra caramba, foi uma longa sessão. Nessa aventura, tipo, não tinha nada a ver com o desenho que a gente assistia na época, mas era uma história que ele tinha bolado e tal. Também na mesma pegada, tinha os elementos, apesar de que eu jogava com um personagem pronto, era o Zero, eu jogava com o Zero. Foi legal, porque eu não conhecia o Zero como um personagem do desenho, ele não aparecia, né, ele era do jogo, e aí pra mim foi legal, porque eu fiz a minha versão dele, e, cara, foi o que me trouxe realmente pro RPG, aquela criatividade, a história de como montar uma mesa, como fazer com que a galera se interesse, tudo começou nesse momento, foi muito bom. Pode falar. Cara, eu penso assim, também uma coisa que a galera tem que sacar é o seguinte, isso tanto para adaptação quanto para uma mesa sua que você esteja construindo. Você tem que alinhar a galera na vibe que vocês vão jogar. Por exemplo, assim, se você vai... por isso que eu acho importante da sessão 0. Você faz aí, gente, ó, explicar a proposta. Gente, eu quero a proposta é essa. Vou fazer aqui adaptação do Yu Yu Hakusho. Ó, não vai ser... Vocês não vão jogar com o Yusuke, não vão jogar um tal temporada no futuro, assim. Cada um vai jogar com Oni, não vai ser humanos. A gente vai ter... explorar o tema vai ser esse aqui. Aí você tem que ver se a galera tá de acordo com a proposta. Se você sentir já que um único jogador não tá interessado ou vai jogar no modo tô nem aí, eu vou só aqui zoar, ele só vai se divertir e vai estragar a diversão dos outros. Vai ficar bacarando? Então não joga, cara. Joga outra coisa. Quando outra proposta que você se interesse, joga outra coisa. Eu, há um tempo atrás, eu comecei a investir em comprar alguns livros pra me inspirar, né? E quando eu voltei a jogar, eu tô muito na pegada do medieval. Eu sou muito fã de Marvel, já joguei histórias de Marvel muito boas. Meu irmão adora uma história de Marvel que eu adaptei baseada em X-Men, ele gosta bastante, inclusive. Não sei quem ainda estou em busca do sistema de herói perfeito, que eu não encontrei. A gente tentou, né? A gente tentou jogar uma história. Cara, eu mestrei uma que ele adorou, porque eu fiz uma... Quem leu X-Men dos anos 90 e tal, tem uma história chamada Supra Sentinelas. Eu fiz uma história baseada neles. É o mesmo sentinela que aparece no Dias do Futuro Esquecido do cinema. É aquele mesmo sentinela que aparece ali no Aquele filme. clássico que você tá falando, o grandão? Não é o sentinela clássico. É o dos Supra Sentinelas, é que ele adapta ao poder daquela pessoa. Ah, tá. Muito bom, muito bom. A história é muito boa do quadrinho. Pra mim, tá muito na minha cabeça, porque tipo, eu tinha muito pouco acesso aos quadrinhos. E assim, a pouca coisa que eu li do X-Men foi emprestado de algum amigo assim. Eu li muito no início da fase do Jin-Lee, mas eu não cheguei a terminar. A fase do Jin-Lee. Aquele aquele do desenho animado, tem aquela roupa do Wolverine com a roupa amarela lá. Sim. Aquele visual clássico dos anos 90 ali. Eu também li muito dessa parte aí. Então, assim, eu conheço muito pouco de X-Men. Li muitas histórias fechadas. E eu tentei começar pela pior época, eu não acredito, que seja pelo massacre dos X-Men, que era uma tortura ali aquilo. O meio não porque achava a história ruim, mas era uma sacanagem que eles faziam, né? Começava a ler X-Men. É porque você não assistiu ainda, você não leu X-Men versus Vingadores, então é pior. Não, tipo assim, você lê X-Men, aí tipo assim, aí chegava lá e encontrava com o Homem-Aranha falou assim, pô, e aquela parada do Wolverine, você resolveu? Pra saber mais, leia Wolverine edição tal. Aí você tem que comprar a edição do Wolverine pra entender o que ele falou. Aí, tipo, ele já encontrava um outro personagem ali, pô, o Quarteto Fantástico, e aquela treta eles resolveram. Aí, tipo, saber mais, daí o Quarteto Fantástico número tal. No final, tipo você compra tava casada, né? todos os gibis da Marvel, cara. Compra casada. Pra você entender essa história, compra todos. Aí você comprava, ou pegava emprestado pra você ler 2 páginas de referência. E, assim, só pra citar esse ponto, tipo... Então, quando a gente jogava e adaptava,
gente tem que montar uma história baseada no que a gente gosta, sim, com aqueles elementos. Tanto que eu tinha uma proposta de fazer uma parada de heróis, mas tipo, beleza, a gente pode botar heróis dos universos que a gente gosta dentro da história, mas eles não são os personagens interessantes da história. Os interessantes são vocês. Então vocês que têm que ter a narrativa, vocês que são os mais importantes. Caguei que o Xavier é um mutante com poder de controlar a mente, um dos mais fodas que existe na Marvel. Mas se você vai montar esse personagem, o principal personagem de controle de mente vai ser você, e não me interessa quem é o outro personagem. Os jogadores que são os importantes da história. Vocês são os fodões. Então lembre disso, que quem narra e quem quer montar uma mesa, tipo, quem tem que se divertir é quem tá jogando. Não importa que o personagem tal é mais fodão de todos os tempos, que ele é o incrível Hulk da parada, mas se você quiser montar um personagem que seja mais forte que o Hulk e tiver ponto pra isso, ponta. Isso que interessa. E vou fazer um fechamento, quando eu comecei a comprar uns materiais, eu comprei Warcraft, só contando a história de Warcraft. Aí tem uma coletânea de mapas de Westeros para montar alguma coisa baseada em Game of Thrones. Tipo, a gente comprou o Atlas de Westeros. Paulo, você tá mutado, eu não tô te ouvindo. Exato. Você tá mutado, Paulo. Não tô te ouvindo. E aí, tipo, fora mangás, fora livros também, tipo, eu tô com algumas coleções aqui. Cara, eu acho que todo mundo que gosta de ler, gosta de assistir alguma coisa, pode se inspirar para uma narrativa. Então, quem quer montar, e eu também vi isso em alguns vídeos, quem quer montar alguma coisa que inspire as pessoas, que gosta de fazer com que a galera se divirta, se você quer contar uma história baseada nisso que você se diverte, monta com aquilo que você se diverte vendo. Ah, mas é uma parada boba que ninguém gosta, que ninguém falou, e não sei o que. Não importa, mano. Você vai se divertir. Quando você se inspira, você consegue trazer a sua inspiração para as outras pessoas e trazer a diversão pra mesa e tal. Então, assim, tipo, tem RPG de qualquer coisa, né? Ou se não tem, você consegue adaptar. Existem formas. Sim, várias formas, até fáceis. A galera acha que adaptar alguma coisa é uma coisa absurda, mas não, é até fácil. E assim, vamos para as nossas considerações finais. Queria, antes de tudo, agradecer a galera que participou aqui, né? Mais uma vez, siga a gente nas redes sociais, acompanhe a gente por lá, conversa com a gente também por lá pelas redes, né? Dá uma moral no nosso YouTube, que a gente precisa dar uma subida lá e para a galera criar um pouquinho mais de robustez lá no YouTube pra gente divulgar um pouco mais também, para se tornar mais orgânico a divulgação do nosso YouTube. Quem quiser apoiar o nosso canal dando Prime ou fazendo assinatura da forma que você puder, fique à vontade. Nós estamos aqui para fornecer conteúdo pra galera jogar. Então, em breve, eu queria citar também o que a gente vai narrar em breve, montando aí, já fiz um spoilerzinho. A nossa ideia é que venha para o futuro com uma mesa de Reinos de Ferro. É uma história toda steampunk, muito boa. A gente quer trazer a Cássia para mestrar aqui pra gente, e ela não tem alternativa, ela vai mestrar querendo ou não, nem que seja sequestrada para isso. A minha cunhada, eu posso. E também tem uma outra mesa, assim, algo totalmente diferente, né? A gente tá aqui, né? O Reino de Ferro, mas ainda tem uma pegada de fantasia, de coisa. Mas no futuro, bem breve aqui, Vampira Máscara vai dar as caras no Orla. E também, citando aqui, eu quero citar um dos nossos criadores de conteúdo, né? O Igor. Ele tem um RPG próprio que ele prometeu pra gente que ele vai escrever pro ano que vem, a gente começar uma mesa de um RPG próprio nosso. Vai botar no papel e a gente vai jogar aqui no Orla. Vambora. Tá. Então, Igor, suas considerações finais. Bom, obrigado, galera, aí que ficou com a gente até o final. Muito obrigado mesmo pela força. Né? Aqui pegando o gancho do Marcos sobre as nossas redes sociais, principalmente, né, o YouTube, né, que eu tô fazendo lá, editando os cortes aí pra galera rir, desopilar o fígado, porque senão, se a gente ficar esperando só a bondade dos mestres, a gente vai chorar
Então tem que ter os cortes pra gente rir, né? Então quem puder, dá uma força lá, né? Se inscrever no canal, compartilhar, né? Mostrar também que nem só tristeza, que tem muita risada pra dar. E é isso. Brigadão. E o Quiosque, né, é um momento aí pra gente dialogar, conversar sobre as coisas que a gente gosta, né? Envolvendo o RPG, envolvendo outras mídias, né, que meio que trouxeram a gente até aqui, né, e aquecem nosso coração, né, e estão de forma nostálgica sempre na nossa mente. Então Paulinho. até a próxima. Paulinho. Bem, galera, reforça aí, siga a gente em todas as redes aqui, que tá aparecendo aqui embaixo. Se puder ajudar a gente, né, Pix, a gente tá fazendo uma campanha para comprar novos equipamentos pro Orla aqui. Fica atento aí às novidades que a gente vai ter. Como já vimos, uma mesa de vampiro já está em produção. Vai sair bem em breve. Acredito que talvez aí algum ponto de novembro. Obrigado a Cássio Araújo aí pelo following. Muito bom, Cássio. Obrigado. Em algum ponto de novembro aí. Estamos na parte ainda de recrutamento, de elenco aí, já de produção. A história já está praticamente pronta. Bem, gente, um abraço e até a próxima. Beijo grande a todos, muito obrigado, tá? Um abraço, pessoal, tudo de bom, hein? Valeu! Valeu, galera.